Salve, salve a todos, Giro Futebol para mais um vídeo dedicado nessa sexta-feira. Nós iremos tratar sobre muitos assuntos e conto com a presença de todos vocês para deixarem um like, se inscreverem no nosso canal e principalmente deixar o seu comentário. O clima não está muito bem entre Matheus Pereira e Cruzeiro, inclusive Alexandre Matos tenta amparar as arestas para o Cruzeiro tentar negociar o jogador. Já ficou bem claro que depois da semifinal do Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro foi eliminado para o América, o clima esquentou nos bastidores em relação ao Matheus Pereira, principalmente por algumas declarações que ele deu nesse início de temporada. E com isso ajudou muito esse aspecto do Matheus Pereira não ter mais clima de estar dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro pretendia até houver o interesse em uma troca com o Luiz Araújo do Flamengo, mas isso não foi levado adiante muito por conta do próprio Flamengo em não ter o interesse de se desfazer do atacante. Então, o Cruzeiro vem trabalhando na possibilidade de tentar se livrar do Matheus Pereira e conseguir vender esse jogador para conseguir ter determinado lucro. Ao mesmo tempo, vamos falar sobre o acerto que o Palmeiras tem com o atacante Vitor Roque. Inclusive, a transação vai custar 25 milhões de euros aos cofres palmeirenses. Após uma temporada sem títulos no ano passado e com a pressão muito grande da posse da presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, decidiu que no início do ano iria abrir os cofres e montar um time competitivo para o técnico Abel Ferreira. Inclusive, com isso, fez com que realmente o próprio Palmeiras atendesse os pedidos do próprio técnico português. E o técnico já havia pedido inúmeras oportunidades um centroavante de origem, e esse é o Vitor Roque. Aparentemente existia uma pendência entre a La Liga, que é a federação que faz a organização do Campeonato Espanhol, e o Barcelona, mas parece que houve um entendimento e Vitor Roque será novo jogador do Palmeiras. Vamos falar sobre a questão aí de desvantagem ou vantagem em relação a Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo jogarem no Newton Santos, muito por conta da questão da grama sintética. Inclusive, alguns especialistas e outros jornalistas colocam que o Vasco vai levar uma certa desvantagem a respeito disso pelo fato a bola rolar mais rápida, o estilo de jogo do Flamengo ser favorecido mais na grama sintética em relação a isso. O presidente Pedrinho deu uma declaração que queria tirar o Flamengo dessa zona de conforto e por isso que não colocou o jogo no Maracanã, mas talvez possa ter prejudicado o estilo de jogo do Vasco em relação à grama sintética. A gente só vai conseguir ter um parâmetro amanhã, quando será feito o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar de dois jogadores livres que podem voltar ao futebol brasileiro. Inclusive o goleiro Paulo Vitor, que já teve passagens pelo Grêmio e pelo Flamengo, e o atacante Roberto Firmino. Inclusive clubes aqui do Brasil como Corinthians, Flamengo, Inter, Grêmio e São Paulo demonstraram interesse em Roberto Firmino. Roberto Firmino já é um desejo antigo muito da diretoria passada do Flamengo, só que pelo fato de existir um novo presidente, existir um novo diretor de futebol, possa ser que as conversas possam voltar relação à carga sobre Firmino. Firmino tem, por questão contratual, até o final da próxima temporada. Só que ele não vem jogando na principal competição, que é a Saudi Pro League. Inclusive, foi uma decisão do próprio Al-Ahly, a equipe dele, ia afastá-lo e ele só tem condições de jogar a Champions Asiática. E o clube deseja liberar o jogador. Vamos falar agora sobre Copa do Brasil. Inclusive, teve zebra na quinta-feira e vamos dar detalhes, alguns confrontos que houve dessa competição, que sempre acontece as zebras na primeira rodada. Inclusive, algumas delas já tinham acontecido, como a Ponte Preta sendo eliminada, o Sport, América Mineiro, e dessa vez quase que aconteceu do Bragantino ser eliminado. O Souza da Paraíba, que fez o ano passado eliminar o Cruzeiro
desse ano abriu o placar para cima do Bragantino, e o Bragantino só conseguiu empatar o jogo no finalzinho dos acréscimos que o árbitro tinha dado em relação a esse jogo. E nos pênaltis o Bragantino levou a melhor, muito por conta aí de ter qualidade e principalmente o Souza perdendo o pênalti, e aí fez com que o Bragantino avançasse de fase. O Bragantino vai ter uma decisão contra o Santos no domingo e vem muito desgastado, principalmente por conta da viagem e tudo mais, e vai ter que mudar essa chave o mais rápido possível. Pelo lado, o Bragantino teve sorte, mas o Coritiba já não teve. Coritiba pegou uma boa equipe, que é a equipe do Ceilândia, de Brasília, Distrito Federal, e o Ceilândia parece que não tomou muito conhecimento. Fez 1-0, o Coritiba empatou o jogo. O Ceilândia virou a partida com o mesmo atacante que fez os 2 gols. E aí, no último minuto, o Coritiba empatou, levando para os pênaltis. Perdeu por 4-2, e o Coritiba, que é uma equipe que se criou uma expectativa, depois de ter virado o SAF, que poderia subir para a primeira divisão, mas isso não aconteceu na temporada passada. Esse ano jogará de novo a Série B, com essa expectativa de voltar à elite, principalmente pela volta do lateral Rafinha, que é multicampeão por onde passou. Vamos falar agora sobre o novo técnico do Botafogo, que foi anunciado às vésperas da decisão da Supercopa de ontem, que é o técnico Renato Paiva, inclusive com passagens pelo Bahia, e o torcedor do Bahia não tem saudades desse treinador, onde ele não conseguiu colocar a sua filosofia de jogo, a sua filosofia de trabalho, mas parece que após muitas recusas de vários treinadores, John Textor não se viu refém de realmente ter apresentado uma proposta. E como Renato Paiva tem residência aqui no Rio de Janeiro, isso favoreceu muito para as negociações serem avançadas e se concretizadas um pouco mais de menos de 2 horas antes do confronto contra o Racing no Engenhão. Inclusive até os próprios jogadores nem sabiam da própria decisão, que muito fez com que o Botafogo esteja totalmente desorganizado, tanto fora de campo como dentro de campo. Fica bem nítido que realmente o time, o Botafogo em si, SAF, é uma verdadeira bagunça. Jogadores não são comunicados, o estilo de jogo do Botafogo hoje é uma várzea. Você vê o Racing dominando o Botafogo, tanto no jogo de ida na Argentina como no jogo da volta, no Newton Santos, por um pouco mais de 10 mil pagantes. Então você vê que realmente nessa Supercopa venceu o melhor, e foi o time argentino. Então o Racing se sagrou campeão, com a condição de ter sido campeão da Sul-Americana, já dá autonomia para ir para a Libertadores. E é uma equipe que tem que ficar muito de olho, porque vai dar muito trabalho na Libertadores da América, e quem sequer algum brasileiro que tenha enfrentar o Racing terá muito cuidado. Então esse é o nosso vídeo da sexta-feira. Conto com a presença de todos vocês para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal Giro Futebol e deixar o seu comentário aqui sobre o giro de notícias que nós colocamos, a sua opinião.